sejam bem-vindos à nossa quarta livecast do Simplificando Direito. Eu sou Cláudio Brito e hoje temos o prazer de conversar com Fernando Ricciardi, ele que tem o perfil no Instagram ADVLeader e fala sobre empreendedorismo para advogados. Nosso bate-papo é sobre a busca pelo ouro na advocacia, uma conversa sobre as oportunidades geradas nesse momento de pandemia. Espero que curtam. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos, nossos seguidores. Estamos aqui mais uma vez nessa livecast, agora acompanhado, né, como sempre, o meu sócio e amigo Cláudio Brito e ele, né, o grande Lorde, o Lord of the Rings, o mestre do empreendedorismo jurídico, aquele cara que está salvando todo mundo nessa pandemia. O que foi advogado, ele está salvando. Direto de Londrina, direto do Paraná, Fernando Ricciardi. Opa, tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Tá todo mundo aí enclausurado em casa, querendo sair, querendo produzir. Então, a gente arranjou essa solução para vocês e vamos bater um papo super importante hoje com os meus amigos Cláudio e Salomão, que dispensam apresentações. Então, parabéns pelo projeto. Eu estou muito honrado de ter sido convidado. A gente sempre bate papos informais e agora a gente está aqui para trazer um conteúdo bacana para o pessoal. Seja muito bem-vindo, Fernando. Realmente é um prazer imenso tê-lo aqui com a gente para bater discutir um pouquinho, né, sobre as possibilidades dos advogados nesse período de crise, né, as oportunidades que tem. Muita gente ainda está tendo uma dificuldade em se encaixar e vislumbrar essas oportunidades. E uma coisa que eu posso dizer para vocês que eu tenho certeza que a maioria aqui conhece o Fernando, mas para quem não conhece, o Fernando, ele é uma pessoa que já está no ramo há muitos anos. Ele não é nenhum guru que apareceu hoje e está querendo vender uma fórmula mágica para você. Primeiro que fórmulas mágicas não existem, né? Muito trabalho, muito esforço. E é sempre isso que o Fernando vendeu e é sempre que o Fernando prega para quem quer investir numa carreira jurídica. Agora, evidentemente, quando ele dá o suporte, quando ele dá as orientações, ele já conhece o caminho, já conhece todo o percurso, porque ele já passou por isso. Ele é um case de sucesso. E é por isso que vale a pena a gente escutar um pouquinho do que a perspectiva dele desse momento, tanto para a gente se autoavaliar e ver o que é que a gente pode adotar na nossa vida, no nosso trabalho, e quem sabe a gente também galgar algumas oportunidades que estão aí disponíveis. Seja muito bem-vindo mais uma vez, Fernando. Obrigado. Eu vou admitir que eu já peguei a caneta, já estou com o papel, eu vou anotar para implementar, né? O tema de hoje, corrida pelo ouro, né? Oportunidades na advocacia nesse período de pandemia. Então, toca o barco, meu irmão, porque eu sei que eu vou aprender muito hoje. Bom, quando eu me sinto em casa assim, eu não preparo o roteiro. Eu gosto muito de seguir uma linha mais intuitiva, mais empírica da coisa. Então, vamos lá. A melhor forma de eu colaborar nesse período com a galera que está assistindo a gente, eu sei que é um período que significa coisas muito diversas para cada um de nós, né? É um período de reavaliação, de desespero para alguns, de ganância e oportunidade para outros. Então, a gente tem que falar com uma linguagem um pouco mais aberta, porque a gente quer ajudar o maior número de pessoas possível. Então, a perspectiva que eu trago para vocês é uma perspectiva de quem faz mais ou menos 40 reuniões semanais com advogados do Brasil inteiro. Tá? Então, eu consigo, sem ter nenhuma pretensão relacionada a isso, mas assim, nem era minha intenção no começo, mas acabei me colocando num centro muito privilegiado de informação que permite trazer perspectivas, compartilhar o que está funcionando com algumas pessoas de um canto do Brasil para outras pessoas que estão no outro canto do Brasil. Nada mais justo do que a gente usar a tecnologia para isso, né? Então, enquanto mentor de advogados, né, enquanto posicionado nesse segmento há um tempo e já tendo, a gente vai bater até o fim do ano aí, a gente vai estar muito perto da marca de 1.000 escritórios atendidos em consultoria, o que é um negócio fora da pensamento, que jamais a gente podia imaginar um negócio desse. Se você puder explicar um pouquinho o que é essa mentoria, porque assim, o pessoal escuta muito o que é o coaching, o que é a mentoria, mas
Fica dúvida, principalmente para o pessoal que está assistindo, que não está muito antenado nisso. Se você puder fazer essa breve introdução do que é a mentoria. Perfeito. O coaching e a mentoria são coisas distintas, né? O coaching ele envolve o desempenho pessoal. É claro que tem o coach, o termo mais amplo, que é o técnico, que pode ser um técnico de um esporte ou coisa do tipo. Tem o coach para concursos. Eu não sou coach, eu não tenho formação em coaching, inclusive, mas respeito muito o trabalho. Tem muita gente séria que faz um bom trabalho, eu gosto demais. Mas o meu trabalho ele tem a ver com a técnica específica do dia a dia. Então, eu pego a experiência que eu tenho acumulada na advocacia, os meus resultados, o que funcionou comigo e compartilho com as pessoas, né? Eu mostro um caminho que deu certo para mim, pode dar certo para outras pessoas. Só que nesse caminho de ensinar, eu aprendo pra caramba. Então, muita gente que é meu aluno também tem coisas a me ensinar e traz um monte de novidades, assim. Então, eu consigo fazer um bem bolado muito bacana com relação a isso, né? E nós temos algumas lutas que a gente batalha bastante tempo, especialmente a luta contra o desconto nos honorários, né? E isso depende de um posicionamento técnico do profissional que saiba fazer a decisão acontecer na cabeça do seu interlocutor. E isso depende de treino, isso depende de estudo, isso depende de um pouquinho de coragem, né? Mas com acompanhamento de alguém que faz isso todo santo dia, você consegue ter um pouco mais de segurança e assertividade nas escolhas do que você vai fazer. Então, acabei, por uma questão de sina, uma sede enorme que eu tinha, desenvolvendo uma metodologia que começou com 7 passos, hoje ela tem 39 passos, demora mais ou menos 4 horas e meia para ensinar, onde eu ensino o fechamento de contratos de honorários do 0 ao 100, do começo ao fim. E a gente tem resultados que embasam isso muito bem, né? Eu estou falando estou falando eu e minha base de alunos, tem alguns milhares de alunos que dão depoimentos constantes, e quase todo dia chega uma mensagem: Fernando, fechou um contrato num preço que eu nunca ia conseguir praticar na vida, meu concorrente cobra mais barato, mesmo assim o cliente ficou comigo. Então, é muito legal, é muito recompensador ver gente que até estava pensando em parar de advogar, né, recuperando a fé nisso, porque, cara, eu já me vi naquele lado de estar matando um leão. Eu ganhava no dia o dinheiro para pagar as contas do mês passado, né? Não era para pagar as contas do mês presente. É a realidade então de muita gente que está começando e não tem esses passos, né, da negociação. Que a gente acaba virando refém daquilo. Eu preciso vender e eu preciso vender a todo custo. E aí, quando a gente começa a aprender que a gente tem valor e não preço, não é? Isso. A gente consegue... A maioria joga o jogo do preço. A maioria joga o jogo do preço. E a gente nunca viveu uma era tão democrática em nenhum dos mercados, né? A advocacia não foge dessa regra. Então, se você se munir de algumas ferramentas, você se dedicar a entender que a advocacia não é só direito, embora direito seja um universo infinito, né? Mas a gente tem que entender, é a mesma coisa que achar que futebol é só o goleiro ou é só o atacante, tem vários elementos que juntos vão convergir numa fórmula bem sucedida, né? O que acontece, a gente tem vários fatores para a gente ponderar aqui, né? A gente está vendo uma era em que quem tem mais de 30 anos, né? Eu estou no trintinha ali já. Então, quem tem mais de 30 anos está ficando um pouco mais viciado com algumas coisas, já não quer mais se adaptar tanto às novidades. E quem tem menos de 30 anos, facilidade, beleza para usar, mas não tem paciência. Então, a gente tem que trocar muita ideia, a gente tem que dialogar muito com quem é mais novo, com quem é mais velho, para manter a cabeça sempre aberta à inovação e também ter uma paciência sólida, né? Porque, por exemplo, ontem eu fiz... tem umas coisas que acontecem que a gente não sabe de onde vem e acaba sendo legal. Um garoto, cara, mandou uma mensagem, 18 anos, mandou uma mensagem: Fernando, eu faço Google Ads para escritório de advocacia e tenho resultados bons, eu queria te apresentar meu trabalho, não sei o quê. Eu falei: mesmo, então bora fazer uma videoconferência. Cara, moleque falando: eu tô vendo todas as diretrizes do Google,
do Facebook, eu estou indo para o caminho mais longo, eu não tenho pressa, eu estou tendo um monte de gente de graça para fazer prova social, para ganhar confiança, para depois cobrar bem lá na frente. E eu comecei a atender no escritório do meu pai, porque eu não vou esperar me formar para começar a ganhar dinheiro e tal. Então, assim, ele tem todos esses elementos de perseverança, de dedicação, de fazer o caminho que tem que ser feito, né? Essa terminologia, essa galera que fala, isso aqui é o growth hacking, não, isso aqui é o atalho de não sei o que, não sei o que lá. Cara, o maior atalho é você não procurar atalho, né? Porque você não se frustra, você vai sempre na perspectiva de ganhar um pouquinho por dia, fazer um pouquinho por dia. E muita gente que se viu preso num cenário de, tudo que eu tinha na advocacia, as minhas fontes eram do presencial, eram do offline. E aí todo mundo agora está em casa, só pode falar pela internet. E aí também, quem já se tocou disso há um certo tempo, né, por sorte ou acaso ou vontade, seja lá o que for, mas já se dedica ao posicionamento digital um pouco mais sólido, está ganhando não só muito bem, mas como o mercado que era dos outros passou a ser dele também. E aí a galera que está no offline, presa no offline, esperando as coisas voltarem ao normal, entre aspas, elas estão pensando, puxa, eu acho que eu preciso pular nessa onda também. E aí elas veem a galera surfando uma onda maravilhosa. Por exemplo, eu tenho alunos do compliance trabalhista no estado de São Paulo que falam, Fernando, eu nunca ganhei tanto dinheiro na vida, porque os clientes todo dia acordam uma MP nova, todo dia uma consulta nova, todo dia um trabalho novo, um contrato, uma renegociação. Então, o que acontece? Essas pessoas estão produzindo conteúdo há 3 anos, há 4 anos, né? E aí a galera que estava fora desse mundo vê quem está dentro agora surfando uma onda maravilhosa e fala, o que eu vou fazer? Eu vou fazer 3 posts e vai chover dinheiro. Não. É um pouquinho do que você disse, né? Assim, é a mudança do mindset que esse pessoal já tinha, que está surfando hoje. Já tinha, mas mais do que isso, mais do que essa mudança de mindset, é a perseverança. É o fazer um pouquinho todos os dias. É a mágica do pouco todos os dias. Até porque também não tem aquela... A gente tem um pouco de... Não experiência como o Ricciardi, né, Cláudio? Mas a gente tem um pouquinho de experiência. A gente sabe que a gente já vem também em redes sociais há algum tempo, simplificando. Muito tempo. E cara, não é do dia para a noite. Você não ganha seguidores e não forma leads em 24 horas. Salvo se o Ricciardi indicar. Aí você ganha. Mas você tem que se mostrar. Você tem que mostrar que tem valor. Você tem que mostrar que tem conteúdo. E tem que mostrar constância, né? E aí... E o pessoal parece que não tem essa paciência toda e quer que tudo aconteça no passe de mágicas e, enfim, é como só para complementar o Salomão e jogar a bola para você de novo, Fernando, tem um aspecto interessante que eu sempre discuti isso no ensino jurídico. Eu fui presidente da comissão de ensino jurídico aqui na OAB, mas o que eu percebia é que o curso jurídico, infelizmente, ele não forma nem um jurista e nem um profissional. Ele forma uma coisa, assim, um Frankenstein. Uma intenção. Que não sabe o que quer. Porque não é um empreendedor, não é um advogado, não é um concurseiro propriamente dito. Ele sai muito jogado. E eu acho que isso acaba influenciando muito na percepção das pessoas de como é o mundo jurídico na prática. E quando elas chegam no mercado, elas ficam um pouco perdidas, porque elas não tiveram uma aula de empreendedorismo jurídico, elas não tiveram uma aula de gestão de projetos, elas não sabem gerenciar um escritório, que é o básico. E tudo isso as pessoas vão acabar lidando na prática e acabam se frustrando, porque não tem essa experiência e não tem o conhecimento para isso, e não conseguem perseverar, porque é possível, é claro que todo aprendizado é possível, mas é necessário que a pessoa se dedique e siga nesse caminho. E você tem toda a razão. E a visão que as pessoas têm, em regra, de isso é muito difícil, então não vou fazer. Tem que falar, então eu vou fazer porque meus concorrentes não vão querer fazer, eu vou estar na frente, né? Eu não gosto da ideia da gente fomentar uma cultura de mercado onde a gente vende uma ilusão de que todo mundo tem lugar ao sol pelo seguinte. Cara, é triste dizer, mas é natural. Então, a gente tem que encarar de frente.
Cara, eu realmente acho, isso, enfim, eu realmente acho que a maioria das pessoas não quer o suficiente. Simples assim. Tem muito a ver com o quanto você quer alguma coisa. Exatamente, cara. Porque se você come o assunto no café da manhã, você respira aquilo, você só fala daquilo, aquilo vira teu destino. Gandhi falava isso. E outra coisa, a gente tem que pensar também o seguinte: se a gente analisar a revolução que essa pandemia está causando, as pessoas não pararam para refletir ainda. E acho que a gente também não compreendeu a total dimensão. A gente vai assimilando as coisas com o tempo, né? O ser humano não foi condicionado a pensar exponencialmente, né? Biologicamente, a gente pensa de forma linear. Então, a gente está sempre correndo atrás da informação. Imediatista também, né? De querer as coisas para Total. agora, para suprir a necessidade momentânea. Isso. E aí, fazendo um raio-x da pandemia, do momento e do mercado, o que eu gostaria de compartilhar com vocês para colaborar ao máximo, para dar uma dimensão de quais são as atuais e quais possivelmente serão as futuras regras desse jogo. Acho que essa é a melhor forma de que eu tenho de colaborar aqui. Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente tinha uma galera. Eu falo galera porque a gente é uma comunidade, né? Nós somos todos colegas. A gente tinha uma parcela do mercado que estava confortável, porque tinha uma rotatividade interessante de clientes, ela tinha um fluxo. Esse cara já estava me procurando em consultoria. Esse cara chega para mim no WhatsApp e fala: Fernando, eu tenho 9 livros escritos, eu dou aula disso, eu tenho 25 anos de carreira nessa área e meus clientes sumiram, não sei o que aconteceu. O que aconteceu foi um fenômeno que já era asseverado pela era digital, mas a gente agora tudo foi elevado à máxima potência, que é o seguinte: o que acontece? Isso aqui eu gosto sempre de explicar porque é uma base interessante. Nós temos 5 passos num processo de marketing. Marketing enquanto estratégias para atrair e fidelizar os clientes, certo? Então, nós temos o primeiro, que é o awareness, que é quando o cliente... Você entrou no radar da pessoa, ela passou a saber que você existe. Aí vem o engajamento, que é quando ela fala: nossa, o Cláudio é um cara interessante, acho que eu vou prestar mais atenção nele. Com engajamentos, vem a aproximação, a confiança, o senso de necessidade, vem a conversão, que é a terceira etapa. Que assina um contrato, dinheiro na tua conta, serviço prestado, maravilha. Só que ainda tem 2 passos. Quais são eles? Fidelização, que é quando eu, enquanto cliente, falo: eu contratarei de novo, gostei. E a última etapa, que é consequente reflexo da quarta, que é a propagação, que eu vou indicar para todo mundo, que eu gostei. Se a gente parar para pensar, essa forma de expansão da advocacia de alguém, né, da indicação boca a boca, cliente-cliente, ela sempre foi o carro-chefe da maioria dos advogados. Essa forma de prova social, como nós chamamos o gatilho hoje em dia, ela sempre foi. O advogado que fala que é contra o marketing jurídico, é contra a publicidade na advocacia, mas já teve um cliente indicado, ele está dando um tiro no pé, né? O teto de vidro que ele nem sabe, né? Mas o que acontece? Dessas 5 etapas, a que mais sofreu uma disrupção, uma quebra total de parâmetros, foi a segunda etapa, que é o engajamento. As pessoas vão lá, te conhecem, só que agora elas têm em mãos uma máquina mortífera. Essa máquina, se você quiser saber se está chovendo no Nepal, você coloca aqui em 2 segundos, você fica sabendo. Então, o que acontece com isso? Nas mãos do seu prospecto, existem informações mais profundas sobre o fato social que o acomete, onde ele está inserido. E o direito é a regulação do quê? Do fato social. Então, quando ele percebe que o fato social é mais profundo, mais grave, mais complexo do que antes ele percebia, porque antes ele dependia de esperar o domingo à noite para ver se o Fantástico ia falar disso, hoje em dia ele tem na palma da mão, ele entende que a complexidade é tão grande a ponto de não achar que qualquer advogado é capaz de resolver. Quanto mais informado é o cliente, mais ele vai pelo valor, não pelo preço. Beleza. Só que qual que é o ponto? A maioria dos advogados não quer aparecer aqui. Ainda está relutante com essa ideia. Essa turma que está na internet, está no Instagram fazendo live, que a gente é parceiro há tanto tempo, mas nós somos uma mínima fração do mercado. Então, esse período de crise,
ele trouxe uma acentuação desse tom de polarização do mercado, onde quem estava inserido passou a acelerar o crescimento e quem não estava inserido está mais longe ainda do outro lado da ponte, está com medo de não conseguir chegar. E no meio do caminho nós temos um limbo, que é o cara que já fazia uns posts, mas ainda está engrenando. Então, o que acontece? Por mais que o mercado esteja inflado, ele tenha muitos profissionais, isso é inegável, muitos cursos de direito, enfim, mas a população do mundo está crescendo para caramba. O mercado, o Brasil é muito ainda arcaico em termos tecnológicos, especialmente se você pegar o tom cultural do Brasil, ele sempre foi um pouco atrasado. Isso é um problema. Você vê 1,5 milhão de investidores na Bolsa, com 210 milhões de habitantes, isso que a gente foi educado ao quê? A conseguir um bom emprego, um bom salário, uma boa faculdade e tal, a linha tradicional da coisa. Não tem problema se você gosta disso, mas conhecer o outro lado da moeda é importante, se beneficiar desses dois lados da história é importante. E aí o que acontece? A gente fica refém, a gente espera a tendência acontecer, a gente não dita a tendência, a gente espera ela acontecer. Um dos meus mentores fala que o mundo é dividido entre dois tipos de pessoa. Quem gosta de subir no palco leva as pedradas e os aplausos, e quem fica lá embaixo batendo palma, jogando pedra. E a maioria não quer subir no palco. Então, qual que é o ponto? Quem dá a cara a tapa, especialmente nós começamos há mais tempo, a gente pode dizer isso com mais propriedade. Cara, quem deu a cara a tapa lá e estava tomando as pedradas, hoje está levando os aplausos. É verdade. Hoje está surfando a onda. E quem tinha jogado pedra, hoje está pedindo ajuda para quem apedrejou. Literalmente isso. Literalmente isso. E o mercado ele tem um dinamismo tão forte que força o advogado, e eu acho que é justo, enquanto cliente eu gostaria que fosse assim, pelo menos, o advogado a se especializar, isso é óbvio, porque se o fato social é mais complexo agora na cabeça do cliente, ele precisa de alguém que seja focado naquele tipo de problema. Beleza. A gente tem, então, uma onda de oportunidades no seguinte sentido. Vamos a elas. Primeiro, usar a internet para influenciar o seu semelhante, o seu colega de profissão, e mostrar que, de certa forma, você é focado numa coisa, você é sinônimo de uma única coisa. Eu estava falando, tem um advogado em Campo Grande, chamado João Ricardo, depois eu preciso achar o perfil dele. Ele é tão bom em júri, mas tão bom, ele mostra tão bem essa coisa, dá vontade de matar alguém só para contratar ele. O cara é tão bom que se eu precisar de um criminalista para fazer júri para um cliente meu, se um cliente meu ligar e falar, Fernando, fez uma besteira, matei alguém, e eu acho que vai acontecer. Porque eu tenho um cara para resolver seu problema. Pronto, tranquilo. Beleza, vamos embora. Se quiser matar alguém também, a gente contata ele junto. Porque esse cara é muito bom. Então, você pode usar a internet como uma baita de uma rede de network, onde o seu concorrente passa a te ver como um complemento ou um suplemento da própria atuação. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o cliente final, quando vê você influenciando os seus colegas de profissão, ele olha e fala, se é referência para os colegas, então deve ser bom. Já quebra um monte de objeção, tira um monte de bloqueios da frente. Terceira coisa, o mercado digital no mundo ainda nem nasceu. Quem nasceu na era digital com o iPad, o celular na mão, está começando a se formar agora na faculdade, vai adquirir agora poder de compra. A galera que compra e contrata qualquer coisa, incluindo advogado pela internet hoje, nasceu no offline e é natural ter um monte de objeções. A galera que vai investir com força na internet, que vai mudar o mercado, está agora começando uma linha de crédito no banco, um salário um pouco maior, uma entrada, uma receita um pouco maior na empresa. É isso. Então, quem se posicionar hoje na internet ainda tem tempo, e muito tempo. Eu não gosto de falar assim porque as pessoas não agem. Mas o mercado vai mostrar um pico de desempenho daqui a 10 anos, tranquilamente. Você pegar a Hotmart, por exemplo, que é um baita de uma interface digital, eles estão crescendo 60% a 100% por mês, agora, nesse período. Então, isso é um indício. O que acontece? As pessoas não estão pensando no amanhã,
elas estão pensando no hoje, o que eu posso fazer hoje, beleza. Só que você tem que ter um senso, não importa se o caminho vai durar 15 anos ou 15 dias, não importa se você vai seguir a linha A ou a linha B, mas tem que ter uma noção, um objetivo máximo lá na frente, para você saber se as decisões do hoje vão te levar para aquele lugar ou se não, estão te desviando do caminho. Planejar, achar que você vai ter domínio ou mínimo controle do que vai acontecer daqui a 6 meses é loucura nos tempos atuais. Eu não conheço um empreendedor de resultado fantástico que eu conheço que planeja mais que os próximos 6 meses, porque a gente está vivendo tempos turbulentos e cada vez mais isso vai desafiar a gente. Tem um aspecto Agora, entender né? onde você quer chegar é essencial. Tem um aspecto interessante disso que quando a gente olha em perspectiva para o futuro, da onde a gente quer chegar, a gente tem que ter em mente a adaptabilidade. Porque as pessoas veem o mercado digital, focam YouTube, focam Instagram. Uhum. Mas hoje é o YouTube, hoje é o Instagram, hoje é o Twitter, amanhã pode ser outra coisa. Então, a gente tem que estar aberto ao que está acontecendo, percebendo onde estão as inovações e testando e ver se dá certo, para não ficar estagnado. Porque o que vai acontecer é, a gente vai ter mudanças de plataforma e quem hoje é uma pessoa influente no Instagram, talvez não seja essa mesma pessoa influente nessa outra plataforma. Exato. E aí, só para assim, complementar tudo isso que o Claudio falou, eu fiz há pouco tempo o curso de copy, né, com publicitário, e ele soltou uma frase que eu achei brilhante. Ele sempre foi um entusiasta, não deu Rodrigo Lima, muito bom, do mundo digital. Mas a gente assim, não, mas é porque ele é publicitário, ele gosta do mundo digital, né? Aí você pode ficar com o pezinho atrás. E ele soltou a seguinte, olha, o mundo nunca mais será o mesmo. O mundo não vai mais voltar ao normal, o normal que era antes. Aí eu fico pensando, será? Mas no fundo ele tem razão. Porque o mundo já vinha numa vertente digital. A pandemia acelerou, mas de maneira muito drástica, essa pegada. A gente que nasceu no offline, né? Eu que fui do tempo do tijolão ali, do Oi Xuxa, né? Quem não teve Oi Xuxa que atire a pedra. Eu que fui do tempo do Oi Xuxa, rapaz, eu tive que me adaptar, né, a essa pegada mais digital e agora vou ter que me adaptar muito mais. Então, realmente, essa digitalização da advocacia e das profissões vai vir pós-pandemia com uma pegada muito grande e talvez o mundo offline tenha, pós-pandemia, né, tenha pouco menos espaço. Se continue ainda o mundo digital. Eu acho. Essa percepção, ela vai muito do que o Gary Vaynerchuk fala, que ele fala que toda empresa é uma empresa de mídia. E eu acho isso incrível, essa percepção. Quem era líder dentro das organizações, mas que não dava cara para o mercado, passou a se treinar, fazer curso de teatro. Tem um monte de CEO de empresa aí que eu estou vendo fazendo curso de teatro. Eu conheço uma galera fazendo curso e querendo... Por quê? Precisa ser influenciador, precisa ser marca, né? E o que o Salomão falou importa bastante a gente lembrar do seguinte. Teleologicamente, a tecnologia é para facilitar a nossa vida, certo? Então, a partir do momento em que ela vira um entrave ou que ela nos afasta das nossas origens, dos nossos valores, o que acontece? A gente vai ter tempos de oscilação, de ida e volta nesse movimento. Eu estou vendo aqui em Londrina, recentemente abriu uma locadora e está lotando. Por quê? Porque a galera sente saudade. E sabe o que é legal? Tem gente que é moleque, que tem 15 anos e está indo. Ou seja, o que a gente presume, o que a gente acha que vai acontecer, nem sempre é tão linear assim, né? E outra coisa legal é o seguinte, a copy, que você falou, para mim, a base de toda a estrutura de vendas, não existe compra, na minha opinião, humilde opinião, tá? Humilde opinião. Estou baseando isso nos meus resultados, estou baseando isso na minha perspectiva. O que eu conheço do mercado, o que eu conheço de coisas que geram resultados, cifras na minha conta. É disso que eu estou falando. Não existe compra
racional. Essa é a minha percepção. Até aquilo que é mais barato é a emoção da segurança embasando a decisão. Aí tem gente falando que não, que existe o sistema límbico que opera em algumas esferas. Cara, não existe decisão racional. Não dá para a gente aprofundar isso, mas até dá para a gente marcar uma próxima. Fica aí o gancho, né? Fica aí, joguei no ar. Mas tem um ponto que eu não posso deixar de falar aqui, que é o seguinte. A advocacia, que tinha uma dificuldade tremenda, que lutava, que acordava com a dor de estômago de pensar, eu não sou valorizado porque eu não tenho um escritório de 3 andares na melhor avenida da minha cidade. Agora, meus amigos, o cliente está querendo que você esteja aqui, ó, na câmera, na tela do celular. Ele não quer proximidade, ele quer facilidade. Eu falei disso num post esses dias. Uma pessoa perguntou assim, como é que eu vou... Até acho que foi antes da pandemia. Como é que eu vou justificar para o meu cliente que eu não tenho uma estrutura física para atendê-lo? E aí eu falei para ela o seguinte, na hora eu reparei um pouquinho, pensei e falei, cara, fala assim. Oi, senhor Antônio, tudo bem? É o seguinte, a maioria dos meus clientes tem a característica de preferir que eu os atenda por videoconferência, porque eu acho que facilita a vida, não gasta 1 hora de ida e volta no trânsito, lugar para estacionar, acho que 1 hora no seu dia vale bastante coisa, né? Então, para facilitar. Tanto eles preferem isso que eu decidi nem ter um escritório físico próprio, porque eu realmente não ia precisar ir. Eu os atendo tanto nas empresas, nas casas deles, mas especialmente por videoconferência. Qual que o senhor prefere? Eu posso manter essa linha ou o senhor prefere um lugar específico? Daí eu posso determinar um lugar, eu posso alugar um espaço para te atender. Pronto. Fala que é a cultura do seu cliente, porque aí você gera uma adesão do cara que estava lá travadão. Fala, não, eu faço questão de ter o meu advogado, falar de advogado com ele. Meu advogado tem que ter um escritório com um cafezinho, secretária, biblioteca. Isso acabou. E isso acabou positivamente. A gente nunca teve uma área tão democrática, eu volto a falar. As pessoas que antes dependiam de conhecer o filho do amigo do fulano do ciclano, dependiam de ter relacionamento. Fulano é de boas relações. Hoje não existe. Hoje você tem voz. Todo mundo tem a mesma voz, está aqui. Ó. É só falar. É só falar e começar. Uma hora vão querer te ouvir, outra hora vão querer te ouvir mais. Você vai ganhando sua audiência, vai ganhando respeito. Usa isso como um acessório muito bom para fomentar a confiança gerada nas relações offline, para validar a autoridade. Será que o fulano é tão bom mesmo? Caramba, o conteúdo dele é legal. E aí você pega, se posiciona como especialista, se dedica a uma segmentação, escolhe alguns poucos e bons nichos da sociedade para atender, firma uma rede de parcerias antes do cliente aparecer, não vai trocar pneu de carro em movimento, não. Pensa o seguinte, o cara quer supermercado, mas tem e-commerce, ele precisa de um advogado de direito digital, ele precisa de um trabalhista, eu vou cuidar dos contratos com os fornecedores, o fulano vai renegociar dívida, o fulano vai fazer cobrança, vamos fazer advocacia em rede, escolha morder um bolo maior em comunidade, isso que importa. Cria o ecossistema para o seu cliente nunca mais precisar olhar para fora, você ganha com aquilo que você faz, com aquilo que você não faz, com aquilo que tem demanda na sua cidade, com aquilo que não tem demanda na sua cidade, você ganha em todas as frentes. Meu amigo Fernando, estou aqui babando no conteúdo, porque assim... Eu estou quase comprando a mentoria do Fernando. Não, assim, é aquilo que a gente sabe, mas o Fernando ele consegue expressar isso de uma forma tão clara e perceptível para o público em geral, que é bacana de você perceber onde o passo a passo, como você adotar. E aí a gente pode resumir alguns tópicos, né? A persistência, dar a cara à tapa, não ter medo de levar pedrada, porque quem está exposto vai sofrer, mas também vai colher louros. Eu lembro, assim, só para rapidamente, que o tempo está acabando, quando eu comecei o Simplificando Direito, a primeira coisa que chegaram para mim foi: tu devia ir numa fonoaudióloga, porque você tem muito sotaque. Pediram para mim, para o Cláudio, retirar o nosso sotaque. Eu falei, não, eu tenho orgulho do meu sotaque, eu tenho orgulho. Aí você vê, as pessoas não tinham do que falar do conteúdo, procurava um subterfúgio para desmoralizar. Isso é ótimo. Desmoralizar ou tentar atingir de alguma forma. E assim, isso nunca foi um entrave para mim. E da mesma forma que as pessoas estão na internet, elas têm que perceber que os haters, eles existem.
mas é ótimo que eles existam. Eles são uma ferramenta Maravilhoso. excepcional. O hater é o maior fã que a gente tem. Exato. Porque a gente teve coragem de fazer uma coisa que o cara não teve, né? Então ele expressa aquilo que falta nele, né? É uma coisa interessante, essa questão de sotaque. Se fosse comigo eu tava ferrado, né? Porque eu falo porta, corsa, verde, vermelho, e eu fui criado no escritório onde meu tio é paraibano, inclusive. Então, às vezes eu misturo com... Eu falo escritório, eu falo escritório. Aí eu faço consultoria com gente do Brasil inteiro. Tem mineiro que fala assim, mais puxado. Aí tem gente de São Paulo que fala mais sério, não sei o quê. O carioca fala X. Eu sou uma mistura, eu tava ferrado. Eu não sei nem que sotaque eu tenho, muito menos como é que eu consegui anular isso aí. E assim, cara, é isso que você falou. Às vezes, o fato de você despertar a ira, a opinião negativa e destrutiva de alguém é um sinal maravilhoso de que você está fazendo algo que surpreende, que ninguém está fazendo, que se diferenciar é base para crescer. É uma baliza para você se manter motivado, né? Porque chega um ponto em que você fala que não tá, você percebe que não está fazendo só por si, você está fazendo para provar algo, você está fazendo para se estabelecer de alguma forma. A gente não vai ter... As pessoas que te dedicarem o mínimo do seu tempo para parar e criticar os outros, elas vão ser atropeladas pela mudança. Não dá. Eu queria um dia ter um tempo de uma pessoa dessa que fica fazendo esse tipo de comentário, cara. Eu gostaria muito. Um dia eu vou conseguir. Meu amigo, eu quero agradecer demais. O tempo da gente aqui está se esgotando, mas com certeza o convite já está pronto para uma próxima, para a gente continuar esse bate-papo. Com certeza a gente tem muita coisa ainda para discutir. O tema é muito gostoso. Essa questão prática do início da advocacia e como se inserir no mercado digital é excepcional e tem muita coisa para a gente abordar. Fernando, muito obrigado mesmo. Você é sempre bem-vindo aqui no Simplificando, um parceiro incrível. E a gente tem muito orgulho e carinho de ter você aqui com a gente. Cara, eu tô lisonjeado. Só tenho aplausos aqui para vocês, essa iniciativa de vocês. Vou deixar o Salomão falar rapidinho. Mas assim, cara, eu me sinto em casa e quando vocês quiserem, tem a máquina mortífera. O convite está feito já. Como falou Cláudio, é sempre um prazer ter você aqui. Eu acho que o Simplificando é mais seu do que meu e de Cláudio, na verdade. As portas estão sempre abertas. Não abusa não. Pode ter certeza. Já vamos marcar a próxima temática. Garanto que muitos que vão assistir esse vídeo vão achar enriquecedor, como foi para mim. Tenho certeza que foi para o Cláudio. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela atenção. E fica aí ao convite e já o aceito para a próxima. Simbora. E já tem até sugestão de tema, se vocês quiserem. Mande aí para a galera. Cara, tem um conceito que amplia os ganhos de um escritório de advocacia, multiplica mesmo, com bastante força, que é o Lifetime Value, o que muita gente chama de LTV, né? Que é a exploração do valor todo que um cliente pode ter para o seu negócio no decorrer de toda a vida útil ali, no relacionamento com ele. Eu quero trazer alguma sistemática prática para a gente trabalhar isso, trazendo exemplos que eu já usei em consultoria. E eu tenho certeza que vocês vão gostar e a audiência vai tirar proveito. A gente pode ficar marcado disso. Já está marcado, então. Tamo junto. Obrigado. Obrigado, Thiago. Até a próxima. Valeu, até. Tchau.